Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Um vídeo que eu tive que ser aqui obrigado a fazer, obrigado entre aspas, para comentar sobre as eleições aqui no Brasil, que deram a vitória ao candidato Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Uma coisa que, felizmente, aconteceu. Eu votei em Jair Bolsonaro, e agora nós teremos aí em 2023 um novo presidente. Na verdade, novo, né? Entre aspas, né? Porque vai ser a terceira eleição que Lula governará. Foi presidente no pleito de 2002, perdão, 2003, 2006, depois de 2007 e 2010. Então agora vai, embora muitos diziam que vai, tem gente que diz que agora vai ser o quarto mandato dele, porque por trás de Dilma Rousseff ele estava ali governando também. Então, uma notícia aí triste para muitos brasileiros. Eu estou vendo aqui no UOL, aqui na tela do UOL, que na apuração, com 99,84% das urnas apuradas, Lula foi eleito com 50,89%. Bolsonaro ficou atrás, bem apertado, com 49,11%. Então aí uma coisa bem polarizada, né? E agora o mapa da América do Sul muda, né? Cai aí uma grande barreira contra intenções socialistas e comunistas, né? Aqui na América do Sul, o Brasil era uma das poucas barreiras aí, né, que estavam aí contra essa ideologia aí, né, do socialismo, né? Apenas o Brasil. Eu vou depois colocar um mapa, né, o mapa antes da eleição, já coloquei em outros vídeos, mas eu coloco de novo aqui. O mapa do Brasil, né, estava assim. Vocês veem aí que estava Brasil, Paraguai, Uruguai, Equador. São esses países aí, que são considerados aí os países de direita atuais aqui na América do Sul. Mas agora somente restarão no ano que vem Uruguai, Paraguai e Equador, países de direita. Que infelizmente são países que não têm assim grande relevância no cenário internacional, não? O Brasil sim que é preocupante. Muitos estão aqui de olho muitos jornalistas aí internacionais, Estados Unidos, Europa, Ásia, de olho na eleição do Brasil. E agora aí, o que será, né, do nosso país? Bem, eu tenho 43 anos e passei aí desde a redemocratização, desde o fim da ditadura, eu passei por todos os presidentes aí. Eu lembro, eu era quase um pré-adolescente quando Fernando Collor foi eleito. Eu vi, né, o impeachment dele, depois entrar o Itamar, depois vi o FHC. Eu lembro que uma das minhas primeiras memórias foi ter torcido por FHC, porque foi o Fernando Henrique Cardoso, foi um dos ali mentores do Plano Real, que antes do Plano Real o Brasil vivia uma instabilidade de moedas. Uma hora ficava trocando de moeda direto. E ele foi um presidente que eu lembro que foi a primeira vez que eu me interessei por política. Eu lembro que eu assisti o discurso da posse dele ali no Congresso Nacional. Primeiro presidente que eu vi isso. Depois ele foi reeleito. O Brasil estava, na época dele, o Brasil estava decolando, né?
e muitas conquistas, né, foram feitas ali. O Brasil estava com uma moeda estável, inflação controlada, e depois, enquanto isso, o Lula também disputando, ele disputou contra o Collor, perdeu, contra o FHC 2 vezes perdeu, e contra o José Serra, daí ele venceu. Não digo que foi um governo ruim do Lula, teve coisas positivas, porque era uma época que o mundo estava numa época tranquila, assim, onde as commodities, né, que são petróleo e outras coisas, estavam assim dando lucro, né? E o Brasil meio que na carona aí pegou uma carona e se deu bem, né? Mas hoje o cenário internacional está bem diferente. Hoje nós temos aí um cenário bem desfavorável. Nós temos aí, o Brasil está saindo da Covid, tem ainda uma guerra na Ucrânia, e aí o mundo está uma grande incógnita para o ano que vem. Mas só que eu já vejo com péssimos olhos, né, as coisas que vão acontecer para o ano que vem. Eu prevejo que... Bom, vou falar primeiro do governo Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro, ele foi eleito em 2019, foi uma novidade, que um presidente de direita realmente ia governar o país, né, dessa ideologia política de direita, porque a FHC não era de direita, muita gente pensa que é, mas ele é uma esquerda mais branda, que é do PT, né? E daí entrar um governo de direita a primeira vez, né, com uma equipe boa ali de ministros técnicos, não eram ministros, pela primeira vez, não eram ministros que eram assim políticos, que não tinham nenhuma experiência. Por exemplo, na área, ministro da infraestrutura entrou um engenheiro pela primeira vez, né, que agora, felizmente, ele entrou como governador do estado. Mas entrou também um ministro da economia aí, muito bom. Mas aí foram acontecendo, né? Infelizmente ele teve... o presidente Bolsonaro teve o mesmo problema que o Donald Trump teve, quase na mesma época, né? A Covid-19. Donald Trump estava fazendo um ótimo governo, veio a Covid. E daí também um dos motivos aí que a oposição bateu muito nele por algumas atitudes lá. E né, não posso provar, claro, mas né, não estou dizendo que houve, mas há uma suspeita de fraude nas eleições de lá, né? O que eu fiquei assim meio em estado de alerta, porque eu sabia que ia não ter eleições aqui depois de uns anos, né? E se acontecer aquilo na maior democracia do mundo, imagina no Brasil. Aqui, o presidente Bolsonaro, ele teve, infelizmente, o azar de ter uma Covid no meio do caminho, mas a sorte é que ele nunca foi a favor do país parar. Sofreu muitas críticas por causa disso, mas nunca ele parou o país, realmente. O país nunca parou, de fato. E daí teve muita crítica com relação à vacina, não comprava, mas ele explicou detalhadamente como é que eu vou comprar uma coisa que nem está sendo feita, que a fabricante não se responsabiliza pelos efeitos. Isso aí foi tudo detalhado uma vez num podcast que o ministro Pazuello, na época da saúde, explicou tudo isso detalhadamente. E o Brasil começou a se recuperar disso aí. O Brasil aí, em 2021, ainda sofreu com preços altos de combustíveis, alimentos, mas em 2022 já estava começando a sinais de recuperação, combustível estável, alimentação ainda que cara, mas estável, não estava mais inflação.
Eles conseguiram privatizar a Eletrobras, conseguiram tornar as estatais lucráveis, como a Petrobras, Caixa Econômica, Correios, que isso, né, muitos governos corruptos, estatais do tamanho dessas, são, né, chamariz de dinheiro, né, todas elas, Petrobras, Correios, todas elas. E agora eu tenho receio, né, que agora o Lula faça um governo aí, deixe um Estado maior, talvez volte a estatizar tudo, né, que foi aí conquistado aí, aumente, né, o tamanho do Estado, que é uma coisa que jamais deve acontecer, né, o Estado ser um Deus. Então isso eu fico, né, muito preocupante com o nosso futuro. Até porque eu me espelho nos vizinhos do Brasil. Como eu mostrei no mapa aqui, todos esses países que estão em vermelho, eles estão aí sofrendo o povo está sofrendo com as respectivas escolhas. Na Argentina, a gente vê que a inflação está, não sei se já chegou aos 100% aí, e aí o povo aí aumentou a pobreza demasiadamente, miséria, né? O Chile também está projetando recessão para o ano que vem, é um país que sempre foi um modelo aqui na América do Sul de estabilidade, em que direita e esquerda sempre se revezavam bem no poder, e o sucessor mantinha boas coisas do antecessor. Mas agora, com um presidente aí jovem, com ideias meio radicais, o país já está sofrendo os efeitos, assim como o Peru, Colômbia, todos esses vizinhos aí, né? A Venezuela nem se fala, né? Já está há anos aí. E outros países ali, mas no entorno para cima, né? Nicarágua, que é uma ditadura que está perseguindo cristãos, e isso daí eu temo que essas coisas aconteçam no Brasil também. Hiperinflação, perseguição a cristãos, professor, já pensou começar a ter que ser obrigado a ensinar ideologia de gênero nas escolas? Até uma aluna minha, conversando aqui, uma ex-aluna minha, conversando com ela, uma que eu a estimo muito, né? E eu também temo por ela, porque ela logo vai se formar e pegar uma sala de aula nesse governo novo que vai entrar aí. Pensou ter que ensinar ideologia de gênero e coisas que professores cristãos não querem fazer, né? Será que a igreja vai ser perseguida? É uma pergunta. Tivemos liberdade religiosa no governo PT no passado, mas e agora? Você vê que a censura também está voltando. A rede de televisão Jovem Pan e rádio também está começando a sofrer censura. Vários comentaristas foram afastados. E ano que vem, como é que vai ser? Vai ser assim, quer dizer, uma coisa que a gente não pode prever. Não só ela, mas outros veículos aí. Será que Folha de São Paulo e outros veículos que sempre foram críticos ao presidente Bolsonaro vão ser críticos ao Lula também? Ou eles vão pegar leve, né, porque vão receber verbas do governo também? Não sei, vamos ver. Sei que eu temo pelo futuro do nosso país. Eu temo bastante de tudo que pode acontecer na questão da economia, né, como eu disse, que a gente sofrer uma grande recessão e como nossos vizinhos estão sofrendo. E a questão de você não poder também exercer sua liberdade religiosa, dependendo das leis que entrarem.
Ou imagina ser governado por um país que o governo sancione leis pró-aborto, pró-descriminalização das drogas, ideologia de gênero, né? Tudo isso aí. Ele vai ter esse próximo presidente vai ter um judiciário a favor dele, vai escolher 2 novos juízes para a nossa Suprema Corte. Ele já está assim uma coisa desequilibrada, vai ficar mais ainda. Então ele vai ficar com o judiciário só para ele, vai ter 9 juízes a favor dele. Para você ver o tamanho da encrenca que, né, quem votou em Bolsonaro vai ter que ser obrigado a ver. A minha esperança é o Congresso, o Poder Legislativo, para frear isso. O presidente Lula ele vai ter dificuldade em governar, porque ele tem uma casa legislativa contrária a ele, né? Os deputados, na sua grande maioria, são deputados aliados a Bolsonaro, senadores também, e pode ser que as leis, da minha esperança, como eu disse, né? Pode ser que as leis fiquem mais difíceis de ser aprovadas, leis que nós não gostaríamos, né? Que ele tentar passar. Não sei que ele tentasse por decreto ou comprar deputados aí, senadores. Pode ser, pode acontecer. Mas é isso. Mas o que nós devemos fazer agora é orar pelo nosso país, né? Temos que ter fé em Deus, porque agora é só com Ele, né? Nós temos aí um presidente que entrou agora que é muito... ele aprecia, né, simpático a causas que os cristãos não gostam, né? Não só isso, né, essa questão é a questão econômica também, certo? Então é isso, no momento que eu tenho para dizer. Vamos orar pelo nosso país, orar pelo futuro presidente, que ele precisa também. A Bíblia fala que nós devemos orar pelos nossos governantes, mesmo que a gente não goste dele, nós temos que orar pelos nossos juízes, tudo isso, né? E, né, que Deus sempre esteja conosco. Mas lembre-se que Deus está no controle. Lembre-se disso. Vocês podem estar desanimados, como eu estou, mas Deus está no controle. Esses governos aqui corruptos, ímpios, né, todos eles vão de passar. E um dia iremos ser governados pelo Rei Justo, nós viveremos sobre um governo perfeito. Esse dia em breve chegará. Até lá, vamos orar e fazer a nossa parte, certo? Então, um grande abraço para vocês. Deus abençoe e tenham uma ótima semana. Curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam, que isso é muito importante, certo? Uma ótima semana, fiquem com Deus.